E hoje tivemos um dia insano para o Bitcoin, para o mercado de criptomoedas e para todos os mercados do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que fez uma surpresa. Amanhã nós teremos eventos macroeconômicos extremamente relevantes para os mercados. Vou falar disso nesse vídeo. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, o Bitcoin aí teve um dia daqueles, né? Na manhã o Bitcoin estava subindo ali, as bolsas americanas subindo, tudo lindo, tudo parecendo que ia bem. E aí, de tarde ali por volta dos meio-dia, o mercado começou a virar e na parte da tarde a queda foi ainda mais intensa e devolveu a maior parte dessa alta que a gente teve hoje. Aquele típico mercado caótico, aquele mercado insano que fazia um tempo que a gente não via nesse nível, né? O mercado simplesmente mudou de direção de uma hora para outra, tá? Por que isso aconteceu? Eu já vou falar, mas vou começar analisando aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin, meus queridos, o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? O Bitcoin hoje estava rompendo para cima aqui um fundo duplo, tá? Que é um padrão de reversão de tendência, né? Normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? O alvo desse fundo duplo estava ali na região de 61.900 aproximadamente, vamos arredondar para 62 mil, tá? Mas o alvo estava ali nos 62 mil. O Bitcoin chegou aí até a metade do caminho, ele chegou até 61.900 ali, né, quase chegando ali no alvo, mas no meio da tarde ele simplesmente resolveu despencar, tá? Tainan, qual o padrão gráfico indicou essa queda? Algumas pessoas podem desenhar um pequeno ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Mas, na minha visão, essa queda foi o Bitcoin acompanhando o mercado americano, tá? Não foi uma coisa assim muito premeditada, porque o mercado americano a gente vê que ele fez a mesma coisa, tá? Até ao meio-dia ali o mercado americano estava subindo, só que ele começou a dar uma fraquejada ali no meio-dia, né? Meio-dia e meio, e depois ele acabou virando, tá? Apesar de tudo, ele ainda fechou aí, o SP500 pelo menos fechou o dia em alta, tá? Aliás, fechou no 0 a 0, né? Ele subiu e devolveu toda essa alta, tá? Mas o gráfico do Bitcoin agora, pessoal, sinceramente, eu não estou conseguindo identificar um padrão. E é o que eu falei nos últimos dias, tá? Nos últimos dias, a gente está com um gráfico aí bastante difícil. A gente está com um mercado bastante difícil. Então, o mercado, ultimamente, ele está fazendo aquele famoso padrão do BAT, comum nas lateralizações do Bitcoin, né? Do nada, ele vai lá e sobe de uma vez, faz um quadrado, um caixote aqui, depois cai, depois sobe de uma vez, faz outro quadrado, cai, tá? Faz isso, fica fazendo isso, tá? O mercado, ele tá nessa onda aí, nessa movimentação aí que tá, assim, bem, vamos dizer, às vezes até imprevisível, tá? Igual essa queda de hoje de tarde. Mas, Tainan, por que aconteceu isso? Como eu disse, pessoal, no vídeo agora há pouco, isso para mim é o Bitcoin acompanhando bolsas americanas, tá? Tainan, por que as bolsas americanas estão tendo essa performance, né? Por que ali a partir das 9h30 da manhã, as bolsas americanas subiram, né? Elas decolaram ali, fizeram um movimento de alta, mas ali a partir do meio-dia, mais ou menos, a partir da tarde, as bolsas americanas caíram, tá? Primeiro, tá, pessoal? Aqui nesse horário, ali por volta das 9h30 da manhã, a gente teve a divulgação de dados macroeconômicos extremamente bons, que eu já vou comentar aqui, tá? E ali, da parte da tarde, o mercado começou a remoer de novo aquela situação da NVIDIA, tá? A NVIDIA, como vocês sabem, né, o resultado dela ontem veio bom, tá? Só que o mercado não gostou, né? Porque a NVIDIA é uma empresa que o crescimento do preço das ações dela está muito mais baseado nas expectativas do lucro que ela vai gerar no futuro do que no lucro que ela gera agora, tá? Então ela apresentou resultados aí do segundo trimestre de 2024 excelentes. Quando você olha os resultados, o lucro que ela gerou, é muita coisa, tá? E ainda acima da expectativa. Só que as projeções de crescimento futuro dela, o guidance, ele não foi dentro da expectativa do mercado, foi abaixo, tá? Nas projeções que foram divulgadas ontem ali junto com o balanço, e isso não aparece ali no calendário econômico, tá tão claramente, as projeções vieram mostrando que ela tende a crescer menos do que estava sendo esperado aí pelo mercado, tá? Então, se ela cresce menos, se ela é uma empresa que tem a sua valorização das ações, de valor de mercado baseado nas expectativas, quando você tem uma frustração das expectativas,
acaba acontecendo isso. A Nvidia rompeu ontem um topo duplo para baixo, o alvo desse topo duplo está na região de $115, ela já está em 118, chegou em 116 hoje, tá? Já dá até para dizer aí que talvez chegou no alvo, tá? Então, para mim, a Nvidia está bem próximo de um ponto que seria o alvo aqui desse padrão, tá? Desse possível topo duplo, que ela parece estar rompendo para baixo aí, parece ter rompido, tá? Para mim já está chegando aqui no alvo, tá? Agora, pessoal, resta saber se ela vai se segurar nessa região do 115, que é uma região de suporte importante, ou se ela vai continuar caindo, tá? Eu, sinceramente, pessoal, tenho um certo temor não da Nvidia cair sozinha, porque se ela caísse sozinha, eu acho que para quem é investidor de criptomoedas não teria problema. Mas eu acho que o meu medo e o medo do mercado como um todo é ela cair e acabar puxando o resto do mercado para queda, tá? Porque ela é uma empresa que ganhou tamanha relevância ao ponto de que a alta dos últimos tempos aí nas bolsas americanas, até mesmo nas criptomoedas, essa propensão a risco que os investidores tiveram mesmo com os juros altos, está muito atribuída à Nvidia, que surfou a onda da inteligência artificial, né? Existia expectativa de que essa empresa iria lucrar bastante aí com a inteligência artificial, porque ela produz hardware, né, placas de vídeo que são usadas aí, placas de vídeo, né, para processamento que são usadas em data centers, né, que é onde processa, tipo essas Amazon da vida, essas clouds da vida, esses servidores em nuvem, tá, que processam aí serviços aí para inteligência artificial. Então a empresa queria ganhar muito dinheiro. De fato, ela está ganhando muito dinheiro, só que existe uma expectativa de que ela vai continuar crescendo muito. Isso está alimentando a subida do preço. E agora o pessoal está começando a ver que talvez ela não cresça tanto. O medo é, se ela corrigir, ela que puxou o mercado para cima, pode também puxar para baixo, tá? Pode ser aí talvez o que algumas pessoas dizem que seria um estouro de uma bolha. Então, meus queridos, não seria uma boa coisa se a Nvidia começar a corrigir agora, tá? Se ela entrar aí em uma espiral aí de queda, né, que alguns chamam de espiral da morte no mercado, que quando uma ação começa a cair, o estouro de uma bolha, a situação fica complicada, tá? Os investidores podem começar a ficar avessos a risco, e aí sabe-se lá o que pode acontecer com o Bitcoin. Eu chuto que se ela cair dessa forma, ela pode acabar puxando as criptomoedas para baixo, porque ela ajudou a puxar as criptomoedas para cima no ano passado, depois da quebra da FTX, tá? Para quem não se lembra, a FTX quebrou e fez com que o Bitcoin chegasse ali nas mínimas, né? As bolsas americanas também estavam nas mínimas ali dos últimos tempos em 2022, por causa da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que estava sendo muito rápida. E aí veio a Nvidia, aí veio a inteligência artificial, né? Essa teoria da inteligência artificial e tal, que isso vai mudar a humanidade, que empresas de inteligência artificial vão dar um lucro absurdamente alto, né? Só que agora o pessoal está começando a se questionar, será mesmo? Será que vale a pena ficar comprado? Né? Isso aqui já subiu bastante, será que não é melhor vender? Não, e quando começam essas coisas, a gente entra numa espiral perigosa, tá? E, pessoal, falando aqui também da situação dos dados macroeconômicos, tá? Hoje a gente teve a divulgação de dados macroeconômicos que, na minha visão, vieram excelentes, tá? O PIB dos Estados Unidos, a revisão do segundo trimestre, veio acima da expectativa, meus queridos. Acima, o esperado era 2,8 e veio 3, tá? 3. Então, assim, a economia dos Estados Unidos aparentemente está forte, pelo menos é o que essas revisões estão mostrando, né? Vai saber se daqui a um tempo eles revisam isso aí para baixo, você sabe como é que é, né? A gente também teve os dados de pedidos iniciais do seguro-desemprego que vieram aí muito bons, né? Opa, acabei mudando a página aqui sem querer. Eram esperados aqui 232 mil novos pedidos para o seguro-desemprego na semana anterior e vieram 231, tá? Ou seja, o pessoal precisou recorrer menos ao seguro-desemprego nos Estados Unidos do que o esperado. Tá um pouco menos, né? Mas isso é positivo nesse momento. Por quê? A gente iniciou o mês de agosto com medo de recessão, né? E um dos sinais das recessões normalmente é um aumento rápido do desemprego. Se não está tendo um aumento rápido e assustador de pessoas precisando recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos, então quer dizer que talvez a gente não esteja indo para uma recessão. Então isso tende a ser bom para os mercados, tá? O dado da semana passada foi revisado 1.000 acima, né? Então meio ruim aí, mas o mercado geralmente não liga muito para as revisões de dado, tá? Geralmente o mercado olha o dado que saiu no dia. E os dados que saíram hoje
foram excelentes, tá? Eles estão contribuindo para aquele cenário de pouso suave, onde a gente tem o Fed aí podendo iniciar um novo ciclo econômico de corte de juros sem que a gente tenha uma recessão, que é o que costuma acontecer quando a gente chega no fim de um ciclo econômico aí, em que você já subiu muitos juros e a economia começa a ceder, tá? E amanhã, meus queridos, às 9h30 da manhã, a gente vai ter um dado que pode aí reforçar essa visão ou pode assustar, tá? O mercado, eu vi muitas questões no mercado hoje, quando esses dados saíram, de que, peraí, a economia dos Estados Unidos está forte? Será que isso não é ruim? Será que o Fed não pode desistir de cortar juros em setembro? Porque a economia dos Estados Unidos está indo bem? Né? Amanhã a gente vai saber isso, porque às 9h30 vão ser divulgados os dados de inflação do núcleo do índice de preços PCI de julho. Esse é um dado extremamente importante, é o dado de inflação que o Fed mais olha para levar em consideração se ele vai cortar os juros ou não, tá? E a expectativa é que você tenha um crescimento em julho de 0,2% no núcleo do índice de preços PCI, tá? E no índice na base aí de um ano, né, de 12 meses, a expectativa é que vá para 2,7%. Então, estão esperando um crescimento de 2,6 para 2,7 na inflação em junho nos Estados Unidos, tá? Vocês já pensaram se isso aqui vem aí 2,6, se mantém? Já seria um cenário ótimo, tá? Então, se isso aqui vier 0,2, meus queridos, 0,2 está ótimo. Se vier abaixo de 0,2 como 0,1, excelente. Se vier menos 0,1, menos 0,2, se vier negativo mostrando a deflação, aí já começa a virar um cenário perigoso, que o mercado pode começar a discutir recessão, porque a deflação ela é uma das características de recessão, tá? Você começa a ter diminuição dos preços, porque as pessoas passam a consumir menos, a comprar menos, as pessoas estão sendo mandadas embora, então os preços dos bens e serviços costumam cair, tá? Então não seria legal se isso aqui viesse abaixo de zero, tá? Mas se vier zero ou se vier entre 0,2 e 0, é excelente, tá? É o melhor dos mundos. Se vier acima de 0,2 como 0,3, por exemplo, aí a gente entra numa situação complicada, tá? Porque aí o Fed pode começar a rediscutir se ele vai cortar os juros em setembro ou não. Então, assim, é isso, tá? Ele não pode vir 0,3, porque senão ele pode assustar o mercado fica com medo aí se vai ou não ter corte de juros, e isso não é bom, tá? E lembrando, pessoal, semana que vem é a semana do mercado de trabalho, tá? Não vai impactar amanhã, mas a semana que vem tem o dado, na minha opinião, agora é mais importante, que é o payroll, tá? Mas vamos aí falar da análise de sentimento do Bitcoin. Estou falando demais sobre macroeconomia. Eu nem poderia estar falando tanto hoje, porque eu estou com uma dor danada no dente de siso aqui. Mas vamos lá, né? Vamos aí falar da análise de sentimento do Bitcoin. Meus queridos, o que está acontecendo aqui, tá? O gráfico do Bitcoin fez esse movimento hoje, só que de manhã a gente estava tendo aí pessoas abrindo posições short, tá? A gente via aqui o long short ratio caindo, o open interest subindo, né? O funding rate subindo. Tá, o funding rate aqui, não sei, o funding rate às vezes não expressa muito bem em alguns momentos, tá? Mas a gente viu aqui o long short ratio e o open interest subindo, sinalizando que as pessoas estavam abrindo posições, apostando que o mercado iria cair, tá? Então, desde que o open interest deu essa primeira subida aqui, a gente viu o mercado subindo, né? E depois o mercado começou a cair e liquidou os que estavam comprados, tá? A gente consegue ver isso aqui pelo open interest caindo e o long short rate subindo. Só que, como eu disse, pessoal, eu acho que essa subida de hoje, no caso a queda, a subida, ela acompanhou o mercado americano, mas também foi para liquidar esses vendidos, tá? Mas a queda, ela foi muito mais por causa do mercado americano, tá? A gente vê aqui que até diminuiu o open interest e o long short rate voltou a subir, tá? Então, é um sinal aí de que, não sei, a análise de sentimento de manhã ela estava funcionando, mas agora, com essa diminuição do open interest, fica difícil aí de dar uma direção do mercado, porque geralmente quando você tem uma diminuição do open interest, significa que você está tendo uma diminuição da liquidez, pelo menos nos mercados futuros, que acabam sendo um reflexo do sentimento das pessoas no mercado spot, tá? Aqui no Liquidation Rate Map de 7 dias, meus queridos, a gente teve aí essa subida hoje liquidando os vendidos. A gente vê aqui, né, que tinha vendido com liquidação até lá nos 62.300, mas o Bitcoin não conseguiu subir até lá para buscar, porque o mercado americano não deixou, tá? A chain liquidez se formando aqui abaixo, desde quando o Bitcoin estava lá no 59, ele subiu até 61, então eu não sei se toda essa liquidez continuou lá ainda,
Mas o fato é que o mapa de calor aqui está mostrando um nível de liquidez ali entre 57 e 56.800, tá? Então, situação meio complicada aqui, né? Agora começou a acumular liquidez abaixo aí, tá? Mas é aquela história, tá? A gente tem que ver aí se o mercado americano, o que ele vai fazer amanhã, porque esses movimentos aí de subida e queda estão sendo acompanhando o mercado americano e não estão sendo um movimento isolado do mercado de criptomoedas, tá? Então, em tese, a gente tem, mas assim, né, aquela história, tá? Em tese, a gente teria uma liquidez abaixo, mas aí vamos falar do gráfico aí das principais altcoins, né? Porque aqui tá meio difícil aqui de analisar por essa ótica, eu acho, tá? Indo aqui para o gráfico das principais altcoins, pessoal, Ethereum, tá? Ethereum segue na mesma, na minha visão. Rompeu para baixo aí uma cunha ascendente, padrão que normalmente indica queda. O alvo dela está lá na região dos $2.200, tá? Nos últimos dias aí ela chegou a 2.391, tá? Então, tá perto, mas para mim a Ethereum, infelizmente, está com um gráfico ainda bem baixista, tá? A da Cardano, pessoal, difícil ver um padrão aqui no gráfico da Cardano, tá? Infelizmente, ela é uma das moedas aí que tá difícil de olhar. Aave, a mesma coisa, tá difícil de ver um padrão aqui muito claro no gráfico da Aave, tá? Tron, também difícil de ver um padrão gráfico. As altcoins, pessoal, assim como o Bitcoin também não tem um padrão gráfico muito bem definido, ele não está respeitando muito bem a análise gráfica, está acompanhando o mercado americano. As altcoins parecem estar numa situação parecida aí, tá? A Tom, pessoal, que é a moeda lá do Telegram, apesar da soltura do CEO do Telegram lá, do fundador do Telegram, ela não se moveu bastante não, tá? Temos que falar aqui também da Solana, né, que é outra moeda importante. A Solana acabou fazendo um dia de queda, tá? Impressionante, né? A Solana, ela não tá muito firme, mas ela tá numa região de suporte. A região dos 140, 139 que ela tá, ainda é uma região de suporte, tá? Então, temos que aguardar aí para ver se ela vai conseguir se segurar, tá? Mas tô achando até estranha essa queda da Solana hoje, tá? Solana tá caindo aí praticamente sozinha. Matic tá se mantendo, né, pessoal, na região de suporte também, sem nenhum padrão gráfico aí muito definido, tá? Dá para desenhar aqui, forçando a barra, um possível triângulo descendente aqui na Matic, tá? Um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente fizer a projeção aqui para o alvo desse triângulo descendente da Matic, a gente vê alvo para ela lá na região dos 40 centavos de dólares, tá? Então a Matic, infelizmente, está aí com uma projeção de queda. Até agora ela está 43, e para 40 não é uma coisa absurda, né? Aliás, agora ela está 42, tá? Então uma queda aí pequena parece possível. XRP parece estar rompendo um padrão de queda aqui, tá? Uma possível, não sei se dá para falar uma bandeira, né? Porque a XRP ela faz muito uns pump and dumps malucos aí, tá? Mas se a gente olhar aqui, pessoal, se a gente fizer uma projeção aqui dessa figura aqui que ela parece estar fazendo, parece um padrão de continuação, teria alvo lá nos 53 centavos, tá? Então, a gente vê que a maioria das moedas, os altcoins, pessoal, não estão com gráficos aí muito convidativos, tá? Elas estão com padrões aí indicando queda. Chainlink é a mesma coisa, tá com um gráfico bem feio aí, tá com um gráfico aí que ele dá sugestões de que ela pode voltar para a região dos $10, onde é o suporte, tá? Então, assim, essa é a complexa situação do mercado de criptomoedas nesse momento, tá? A gente consegue ver várias coisas. O Bitcoin sem nenhum padrão gráfico muito definido. A gente tem vários dados macroeconômicos nos próximos dias. A reação do mercado aos dados nem sempre está sendo a esperada, né? E no mais, amanhã irei manter vocês atualizados. Vou passar aqui as informações assim que esse dado de inflação sair. E, sinceramente, pessoal, eu tenho um fundo de esperança que esse dado pode vir bom, tá? Uma vez que os últimos dados de inflação têm vindo aí positivos, tá? Ainda mais que eles estão esperando um crescimento da inflação na base anual, né? Pode ser que amanhã a gente tenha uma situação aí favorável, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!